Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Todo louvor e adoração ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Eu vou passar aqui para o nosso estudo e vou tirar minha webcam para não atrapalhar a visão que você vai ter, tá bom? Então, eu estou aqui falando, mas sem a webcam, que eu vou tirar agora e vou passar aqui. Nós estamos estudando, meus amados irmãos, a Epístola de Tiago. Eu preciso falar algumas considerações sobre essa epístola, só para você saber. Eu sei que essa é uma parte mais técnica, mas às vezes quando nós estamos estudando um livro, é muito importante saber alguns aspectos periféricos do livro. Como, por exemplo, quem é Tiago, né? Tiago, no rol dos apóstolos existiam dois Tiagos. O Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, e o Tiago, filho de Alfeu. Mas este Tiago que escreve a carta não é nenhum desses dois. Ele aparece como o irmão do Senhor. E provavelmente, nós sabemos disso pelos evangelhos, que certa vez Maria e os seus irmãos e os seus filhos chegaram num lugar onde Jesus estava. E Jesus disse, ela falou assim, manda dizer para Jesus que Maria e seus irmãos estão aqui. E Jesus mandou responder, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E provavelmente Tiago é um desses irmãos de Jesus que nasceram de Maria. A Igreja Católica não aceita isso, porque ela era chamada de Imaculada Conceição. Mas a Igreja Evangélica não tem nenhum problema em aceitar que Tiago é um destes irmãos de Jesus, como Judas também, o da carta, a Epístola de Judas, e Tiago, eles são chamados de epístolas católicas, porque elas foram escritas não para uma igreja específica, mas para todos aqueles que estavam dispersos. Então, esse Tiago era chamado de apóstolo em Atos 15, 13 e Gálatas 1, 19. Outro aspecto importante é que a epístola de Tiago,
ela foi considerada dentro da Bíblia como um livro canônico, um livro do cânon, por causa de 4 fatores. Primeiro, a apostolicidade. Tiago foi chamado apóstolo também, embora ele não fosse dos 12, mas ele também é chamado de apóstolo. Também o uso generalizado na igreja. A carta foi divulgada no primeiro século e muitas igrejas e muitos pais da igreja comentam essa carta. Então, essa carta, no século III, ela foi admitida, aliás, desculpem, no segundo século ela foi admitida como uma carta de um apóstolo, mas também com o uso generalizado na igreja. Terceiro, a carta foi aceita por causa do testemunho da igreja. A própria igreja testemunhou que Tiago era uma carta que deveria de ser aceita. E o uso doutrinário do livro. Então, nós olhando para isso tudo, todas as epístolas católicas, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª de João, Judas, o Apocalipse não é católica. Então essas cartas católicas, elas têm a incumbência de abranger toda a cristandade, e não uma igreja específica como o apóstolo Paulo escreveu para Corinto, escreveu para outros. O Tiago é o servo do Senhor. Então vou mudar aqui o slide, né? Nós vamos olhar para Tiago 1, e eu quero que você leia aí os 4 primeiros versículos comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então ele está escrevendo para várias igrejas que estavam dispersas por causa da perseguição de Atos capítulo 8, que Paulo começou. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós olhando aqui, eu quero falar hoje sobre alegria e fé nas provações, olhando o aspecto introspectivo. Então é a nossa segunda palestra aqui, como se a gente estivesse num acampamento, alegria e fé nas provações. O nosso estudo vai dos versículos do capítulo 1, versículo 2, até o 27. Eu não vou até o 27, eu vou até o 25, mas não tem importância. O que é o aspecto introspectivo da religião? Eu quero explicar isso, meus queridos irmãos, porque quando a gente fala em religião, nós estamos falando de espiritualidade, e essa é a palavra que o século XXI usa para não usar a palavra religião. A palavra religião está muito desgastada. Ela é uma palavra complicada pelo fato de que religar o homem a Deus, e eu já falei na palestra passada, a religião está trazendo mais divisão e mais problemas do que ajuda. Então, como religião e tribulação podem ser resolvidos dentro de nós? O aspecto introspectivo é o aspecto por dentro, porque o que adianta a gente falar que a gente é religioso se a gente não foi transformado por dentro? E aqui Tiago vai trabalhar primeiro o aspecto introspectivo de como você vê as coisas. Como é que você vê a sua religiosidade por dentro? Geralmente, a psicologia que diz isso, que quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos uma visão deturpada de nós mesmos. Nós temos uma visão problemática, vou dizer assim, que nós somos pessoas que, ao olharmos para nós, nós temos óculos problemáticos, óculos embaçados, óculos que não enxergam direito. É por isso que nós precisamos daquilo que os puritanos diziam, da luz das Escrituras, para mostrar quem nós somos. E uma das coisas mais importantes do cristianismo é o fato de que ele mostra
quem realmente nós somos. Por exemplo, quando você escuta ou olha uma biografia, geralmente se exalta da pessoa aquilo que ela fez de bom, mas quando você lê as Escrituras, você vê o que homens de Deus fizeram de mal. Por exemplo, é o caso de Davi. Então, como que Davi estava se enxergando naqueles momentos lá? Eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser, eu ando do jeito que eu quiser, não tenho que dar satisfação para ninguém. Opa, tem que dar satisfação para Deus. Foi Deus que colocou você aí. E essa autoconsciência, esse aspecto introspectivo da própria religião, nos mostra que a gente tem um monte de problema dentro de nós mesmos. Então quero dizer aí para você, olha o que Jesus disse quando ele estava no caminho do Calvário. Pegaram um Simão Cirineu, que era de Cirene, da África, um homem provavelmente negro, e estava carregando a cruz do Senhor, né? Porque ele não estava aguentando de ter apanhado tanto e estava carregando a cruz. Algumas mulheres chegaram perto dele e falaram assim, e com pena de Jesus, Jesus disse assim, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Pense nessa primeira frase, porque se em lenho verde fazem isto, que será em lenho seco? Você acha que nós somos ainda lenho verde? Não, nós somos lenho seco, porque nós estamos no final dos tempos. Então, se maltrataram Jesus, também vão maltratar a gente. Então, Jesus está dizendo que a gente precisa ver que andar com Ele é andar em tribulação e muitos problemas e dificuldades. Como ter alegria diante das provações? Como ser um homem e uma mulher feliz diante das provações? Quero mostrar o que Martin Lloyd Jones, é esse senhor que está aí, ele já morreu, mas ele disse algumas coisas aqui que eu gostaria de dizer para vocês. O grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade. E quão trágico é observar como as pessoas estão procurando. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca só produz o infortúnio, só produz tormento e problema. Ele escreveu isso no Sermão do Monte. E eu quero dizer para os irmãos que ser feliz não é um estado que a gente alcança. Ser feliz é o processo de andar com Cristo. Isso para nós é a verdadeira religião. É quando você começa a se ver, a se enxergar, e você começa a sentir compaixão daqueles que não estão se enxergando. Então eu quero mostrar isso. O meu primeiro ponto aqui, da alegria e fé nas provações, é mude a sua visão introspectiva. Eu quero mais uma vez ler alguns aspectos aqui, e se você está com a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe aqui, porque eu creio que você pode mudar a sua visão introspectiva. Eu preciso mudar a minha visão introspectiva. Ele diz assim: dificuldades e provas, meus irmãos, têm de motivo por toda alegria passardes por várias provações. Provação nada mais é do que dificuldades, provas e algumas etapas que a gente tem que passar. Então ele está dizendo para a gente ter alegria por passar por isso. Veja bem, isso é uma maneira de ver, porque muita gente agora está passando por isso com tristeza. E o Tiago está nos convidando a ter alegria nas dificuldades e provações. A pergunta é por quê? Quando você olha alguma coisa, é necessário sempre saber alguma coisa. Então o verso 3 nos dá, sabendo, olha que interessante, que
a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando eu sei que as dificuldades cooperam para o meu bem, por que eu vou ficar triste? Deus só está me abençoando. E essa visão introspectiva muda tudo. Eu confesso a vocês, meus queridos irmãos, que eu sou uma pessoa com tendência à depressão. E por ser uma pessoa com tendência à depressão, desculpem, eu não sabia de determinadas coisas. Quando eu estava triste, eu achava que Deus estava me punindo. Quando eu estava depressivo, eu achava que Deus tinha me abandonado, que Deus estava bravo por causa do meu pecado. E quando a gente fica sabendo que Deus não é assim, que Deus é um Deus que nos ama, que embora Ele nos corrija, como nós já pregamos sobre isso, Ele deseja levantar a gente e Ele está fazendo coisas para nos ajudar a perceber determinadas coisas. Então muda a sua visão introspectiva. Olha só. Perseverança e constância. O que é perseverança? Perseverança é você sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, constância, permanência, perseverança. São palavras sinônimas para nos mostrar que a gente está sendo treinado para continuar firme no caminho. Eu não sei se você já notou, mas todas as dificuldades e problemas que nós temos, o Espírito Santo nos convoca para voltar para o caminho. Por quê? Cada vez que nós temos uma dificuldade, é como se a gente tivesse assim recebido uma pancada, ou é algum pecado que nos atrapalha e a gente fica triste, mas o Espírito nos convoca a voltar. É como o filme do Peregrino, que eu gosto tanto de falar para os irmãos, que quando o cristão saía do caminho, sempre tinha alguém que fazia, volta para o caminho. É esse caminho que os pais perseguiram. E Jesus disse, eu sou o caminho. E quando eu mudo a perspectiva do caminho, eu sei que Ele está comigo na jornada, no caminhar. E Ele me faz, através desses erros, dessas dificuldades e provas, permanecer no caminho. É isso que Ele está dizendo aqui. Fé e esperança. O verso 4 diz assim, ora, a perseverança que vem justamente da fé, que nos faz voltar ao caminho, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Tiago está dizendo aqui não é uma perfeição de sem pecado, é uma perfeição de ser maduro. Muitos cristãos não são maduros, introspectivamente falando. E é isso que ele está dizendo aqui, para que você não seja não maduro. Sabe, aquele tipo de cristão que está sempre reclamando, cheio de problema, não tem alegria. Mude a sua maneira de ver, mude a sua visão introspectiva das coisas de Deus. E aqui nós podemos ver que o processo que nos leva ao rumo certo, para que você seja íntegro e perfeito, maduro, em nada deficiente. Quantas pessoas às vezes são assim deficientes? Eu creio que quando eu estou falando para vocês aqui, eu não sou maduro. Eu tenho as minhas deficiências. E essas minhas deficiências, elas nos mostram que eu preciso sempre me recordar de que Deus, Ele é aquele que nos ajuda em todos os aspectos da nossa jornada. Todos os aspectos. Não há nenhum aspecto da jornada que Deus não esteja nos ajudando, nos abençoando em todas as coisas. Esse é o aspecto que nós devemos de lembrar sempre
na nossa vida, meus queridos irmãos. Cuidado, porque muitas das pessoas às vezes se perdem na sua visão interna de como eu vejo todas as coisas, como é que eu leio todas as coisas. E é isso que nós devemos de mudar a nossa visão introspectiva. Mas Tiago diz mais. Nós precisamos, é o meu segundo ponto, mude a forma de entender as coisas. Os versículos de 5 a 8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedida, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. O que quer dizer isso? Primeiro, mude a forma de entender as coisas. Não sabe como fazer? Peça para Deus sabedoria. Não somente mudar a nossa visão, mas mudar a forma de entender as coisas. Não é agora de ver somente. A gente tem que ver com alegria, segundo Tiago, mas a gente precisa entender as coisas com sabedoria. E aqui eu quero destacar, peça com fé, ele diz. Por quê? Porque a fé é o elemento propulsor de todos aqueles que são de Deus. A fé é justamente aquele elemento que vem de Deus e que a gente precisa adubar e fazer crescer. Claro que é o Senhor quem faz crescer a sua fé, mas você também coopera com isso. Isso nós chamamos de santificação. Justamente esse processo de Deus é transformar a gente para que a gente queira mais fé, mais amor, mais a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, o exemplo que ele nos dá é o exemplo da onda do mar. Eu acho que você já deve ter visto. A onda vem, bate no pé e volta. Vem e volta. A onda é levada pelo vento. Quem conduz as ondas, e quando as ondas estão mais fortes, é porque o vento leva. Então, Tiago usa esse exemplo dizendo assim, que Deus, ele dá sabedoria, ele não impropera, mas você deve pedir com fé, não duvidando. Porque o que duvida, aquele que duvida sempre de Deus, é como a onda do mar, que é jogada pelos ventos. O que ele quer dizer com isso? Na minha interpretação, esses ventos são as dificuldades que nós temos, são as provações que nós temos, são as tentações que nós temos, são as dificuldades que a vida apresenta. E diante dessas dificuldades que a vida apresenta, eu não posso ser guiado pelas circunstâncias, como uma onda do mar. Então ele está dizendo, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ela é impelida porque o vento empurra ela para onde ele quer, mas ela também é agitada quando o vento está mais forte. Você não receberá sem deixar-se levar. É aquela filosofia da vida leva eu levo a vida, e a gente vai empurrando as coisas. Não! Mude a forma de entender as coisas. Mude a forma de ver as coisas. É isso que nós estamos tratando aqui. Mas ele nos diz mais. Quero que você acompanhe aí comigo. Homem com dupla alma. O que é isso? Ele usa uma palavra aqui, ânimo é alma. Quando a gente está com o ânimo duplo ou ânimo dobre, significa que a gente tem duas maneiras de ver as coisas. Não, a gente precisa ter uma só. Geralmente, quando você tem uma dupla alma, você tem hora que você está bem, tem hora... Eu já vivi isso, eu acho que de vez em quando eu vivo isso, mas eu preciso mudar a forma de entender as coisas. De saber que o que está acontecendo tem a ver com Deus.
E eu não posso, dentro de mim, esquecer disso jamais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está no seu lar e que tem a sua família, a minha família é problemática. É problemática, mas será que Deus não sabe disso? Você precisa mudar a forma de entender a sua família, de entender o seu cônjuge, entender os seus filhos, entender você mesmo, porque todos nós precisamos de Deus. Então, eu posso passar por esse momento de agitação do vento e das provações com alegria, mas eu posso também ter uma visão completamente equivocada de mim mesmo, do meu aspecto introspectivo. Então, Tiago está dizendo, mude a forma de ver, mas mude a forma de entender as coisas. Não seja uma pessoa de alma dupla, inconstante em seus caminhos, uma pessoa que não sabe para onde vai. Mude a forma de entender as coisas. Vamos continuar, senão vai demorar demais, né? Seguindo, o meu terceiro ponto, queridos e queridas, mude os valores dentro de você. Aqui nós vamos entrar agora nas questões de dinheiro. E Tiago diz isso, olha só. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Condição humilde é alguém que não tem recursos, alguém que é privado de determinadas coisas, alguém que é privado de determinadas circunstâncias. Por quê? Porque não tem dinheiro. Esse é o problema de pobreza versus riqueza. E parece que Tiago tinha um campo de pessoas que ele estava vendo que muitos irmãos que foram perseguidos naqueles dias eram pessoas que perderam todos os seus bens. Se eles tivessem o que comer e o que vestir já era muito, porque não tinham nem onde morar. Eram forasteiros, são os cristãos da dispersão, diz o verso 1. Então parece que ele está aqui atacando justamente a ideia de que riqueza traz felicidade. A gente precisa mudar esses valores dentro de nós, porque o dinheiro compra tudo, o dinheiro faz tudo. Não, não, não. Se você tem uma condição mais humilde, glorie-se na dignidade de ser de Deus. Mude os valores dentro de você. E aí nós precisamos repensar todo o aspecto do o que é o dinheiro para nós. Será que ele é um Deus? Ou será que ele é o alvo da nossa felicidade? Precisamos mudar valores. E valor é um negócio que está acabando na nossa sociedade, né? A nossa sociedade é uma sociedade que não valoriza mais nada. Ela valoriza somente determinadas coisas. Valoriza a cor da pele, valoriza o dinheiro, valoriza a bolsa de valores, valoriza uma série de coisas. Quando você olha, por exemplo, para o mundo que está ao nosso redor, as questões de pobreza e riqueza são muito fortes dentro do nosso sistema de valores internos. Como você vê isso? Se você olhar, eu quero ir aqui, tenha glória na dignidade e se é rico na insignificância das riquezas, diz Tiago. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O que Tiago está dizendo, nada mais, nada menos, é que nós somos como a erva. Eu acho que você já deve ter se lembrado, tanto nos Salmos quanto Isaías, diz que nós somos como a erva, e Moisés que falou isso no Salmo 90, né? E a gente cresce, fica bonita como uma flor, seca e morre. Nós somos como a erva. Você está dando tanto valor para determinadas coisas externas dessas questões de pobreza e riqueza, mas porque dentro de você, você vê desse jeito. Mas Tiago nos lembra que nós somos como a erva, o rico é como a erva. E o que ele tem, para quem será? Ninguém leva nada desse mundo. A gente veio nu e a gente vai voltar nu. Nem a roupa a gente leva para a vida eterna.
Então eu estou dizendo isso, meus queridos irmãos, porque às vezes essas questões são questões psicológicas que estão dentro de nós e que trazem sobre nós um certo pesar. Eu estava lendo um livro chamado Culpa e Graça, do Paul Tournier, e tem uma seção do livro que ele fala problemas que o dinheiro traz. E ele conta que uma mulher já de idade, ela tinha um certo desprezo por causa de determinadas roupas. E aí, quando ela se viu diante de si mesma, ela percebeu quanta culpa ela trazia da infância dela por causa dessa questão de comida, de roupa e determinadas coisas. As dificuldades vêm, o sol com seu ardente calor seca a erva. E nós estamos aqui, talvez Tiago agora ele usa não o vento e nem as provações, mas ele usa o sol como aquilo que está sobre todos nós e que nos pesa e que causa problemas e dificuldades sobre a nossa vida. O homem e a mulher secam, diz Tiago, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, se você está com o coração na riqueza, pastor, mas eu não tenho muito, eu não sou rico, mas você pode ser alguém que dá muito valor para a riqueza. Lembre-se que o rico murchará em seus caminhos. Então, cuidado com essa perspectiva. Os nossos planos murcham. Problemas com ricos aqui, eu apenas estou citando aqui, você vai ver que Tiago trabalha muito isso. Eu vou falar isso no último dia, na terça-feira, que Tiago ele trabalha essa questão dos ricos de uma maneira bem enfática, por causa talvez da situação que ele estava vendo de pobreza entre as pessoas. Mas continuemos aqui, irmãos. Quero continuar aqui para você. Nós vamos mais uma vez aí ver outro ponto. A gente já viu que tem que aprender a mudar a visão, a entender as coisas com sabedoria. Também nós vimos agora que nós precisamos ter valores renovados dentro de nós, mas aprenda a suportar provas. Ele volta no ponto das provas, porque ele está falando de aspectos introspectivos da vida. Perseverança nas provações. Verso 12 até o 15. Vamos ler o texto todo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Perseverança nas provações. O verso 12, ele nos diz que a gente precisa continuar constante no meio das provas. Perseverança nas provações. Por quê? Porque depois de você passar por tudo isso e ter um monte de testes e provas, você vai ser aprovado. Você precisa focar nos resultados finais e não no processo. Eu sei que existem maneiras de ver, e eu estava aprendendo com a minha filha, que as lideranças, tem liderança que foca só no processo, tem liderança que foca na análise, tem liderança que foca, mas aqui ele está dizendo o seguinte, olha, persevera nas provações e nos problemas e nas dificuldades, porque você receberá a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que... Então, eu acredito que ele está usando aqui, e ele usa a palavra Senhor aqui, para lembrar você, olha para Jesus no processo. Seja perseverante como ele foi perseverante.
Ele sofreu todas as injúrias, mas agora ele é coroado de glória. E um dia nós seremos também coroados, porque nós aprendemos a suportar as provas com perseverança. E olhe que interessante, a tentação, e aqui eu quero fazer apenas aí, você talvez até estranhe, por que Tiago fala de provação e depois de tentação? Existem duas, a palavra é a mesma coisa em Tiago, tanto provação quanto tentação, ela é a mesma palavra peiraismos. E essa palavra, no grego, ela tem conotações diferentes. Por exemplo, Deus não pode fazer alguma coisa para fazer você cair. Então a tentação não vem de Deus. Ele não faz uma prova para você cair, mas Ele permite provas para você se levantar, para você perseverar. É a mesma palavra, mas da parte de Deus é bênção. Da parte do diabo é para nos fazer pecar. Então ele dá uma explicação aqui. Ninguém ao ser tentado, que é a mesma palavra, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é o diabo para fazer a gente tropeçar e cair. Para depois a gente levantar. Não, a gente cai por causa dos nossos próprios pecados. Mas Deus permite que a gente aprenda a suportar as provações. Então, tentação, ela vem do diabo para te derrubar. Provação vem de Deus para te levantar. Deus quer o melhor para a gente. Então, Tiago faz essa explicação. Então, ele diz aqui, nós somos tentados pela nossa natureza. Olha o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é cobiça? Cobiça é um pecado, que é o último mandamento, que diz assim, não cobiçarás as coisas do teu próximo. A cobiça, ela é a raiz de quase todos os pecados, porque antes de você fazer alguma coisa, você cobiça. Antes de você roubar, você cobiça. Antes de você adulterar, você cobiça. Antes de você querer ser mais do que o seu pai e a sua mãe, você cobiça. Eu quero esse poder, eu sou suficiente, eu posso. Essa cobiça é o desejo que a gente tem daquilo que é dos outros, ou daquilo que não nos pertence. Então ele está dizendo que nós somos tentados justamente aí. Quer dizer, tem uma natureza dentro de nós, que é uma natureza pecaminosa, que nos faz desejar coisas perigosas, coisas que a gente não está dentro da vontade de Deus. Então a gente é tentado assim, porque a cobiça é igual aqui ele usa uma linguagem assim, de alguma coisa que atrai e seduz. E ela faz a mesma coisa que Satanás fez no jardim do Éden, né? Ela atraiu e seduziu Eva, justamente para mostrar para ela que ela deveria de provar e de desejar aquilo tudo, porque Deus não queria isso para eles. Então a cobiça, depois de haver concebido, gera aí o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A cobiça gera morte. Então nasceu o bebê do pecado, o pecado nos mata. Olha o que Martin Lloyd Jones diz. Dizer que a característica mais óbvia da moderna igreja cristã é, infelizmente, a superficialidade. Segundo penso, não é formular juízo exageradamente severo. Esse juízo não se alicerça somente sobre observações contemporâneas. Fundamenta-se muito mais sobre observações contemporâneas à luz das épocas e eras anteriores da vida da igreja. O que ele está dizendo é que hoje, muitas das vezes, a religião, ela não mostra quem você é por dentro, que é isso que Tiago está fazendo. Dizendo, você sabia que você peca contra Deus porque existe uma cobiça dentro de você?
Então a igreja cristã hoje é muito superficial. E aí basta olhar para a história da igreja de épocas anteriores, da vida da igreja, que você vai ver que isso é verdade. O fundamento é nessa superficialidade de olharmos a vida o aspecto introspecto de nós mesmos. Então quero continuar aqui, para a gente já ir chegando ao fim. Então meu ponto 4 é o seguinte, examine a origem da sua vida. Versos 16, e aí até o final, eu não vou demorar muito não, mas olhe que interessante. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Veja bem que toda vez que Tiago usa meus amados irmãos, ele está fazendo uma exortação muito forte. E ele começou o versículo 2, meus irmãos. Agora ele usa meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você já parou para pensar na origem da sua vida? E eu não estou falando da vida biológica, eu estou falando da vida espiritual. Qual é a origem da sua vida espiritual? E é justamente esse é o ponto aqui de Tiago. Você foi gerado pela palavra de Deus. Então ele diz, não se engane. Tem um monte de gente que está enganada, que acha que é um cristão verdadeiro e não é. Então examine a origem da sua vida. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, lá do alto, do Pai das luzes. Deus não vai mandar para você trevas. Ele está mandando sempre luz do alto, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não tenha medo, porque a luz de Deus não varia, ela não tem oscilação. Tem hora que Deus é Deus, tem hora que Deus é Pai, tem hora que Deus é o... Não há mudança, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Se agora você se voltar para Ele, você pode voltar-se para Ele, porque Ele continua olhando para você de braços abertos. Esse é o nosso Deus. Então Ele diz, pois segundo o seu querer, da sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias, os primeiros das suas criaturas. Mas eu quero continuar aqui, porque senão vai ficar muito longo aqui a minha exposição. Como saber? Você é pronto para ouvir? Então aqui ele começa a dar alguns testes. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. De novo. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Como é que eu vou saber que eu fui gerado pela palavra? Você é pronto para ouvir? Você está disposto a ouvir Deus? Como que está a sua ira? Olha aí, ele diz aí no versículo 20, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, eu estou falando tudo isso, muitas vezes eu fico irado. Fico irado em assistir televisão, fico irado em ver determinadas coisas, fico irado em ver injustiças, fico irado com uma série de coisas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a ira, porque a ira não produz a justiça de Deus. Eu estava falando para minha filha que graças a Deus eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu tinha mandado a ira dele para um monte de gente.
Tem um episódio nos evangelhos que Jesus estava entrando numa aldeia de samaritanos e não o receberam ali, porque Jesus era um judeu e eles não gostavam de judeus. E aí os discípulos falaram assim: o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essa aldeia aí? Jesus olhou para ele e falou assim: vocês não sabem de que espírito sois. Por quê? Porque Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é longânimo. E Ele espera que a gente se arrependa. Ele é longânimo para conosco. Por que eu não aprendo a ser longânimo e paciente com os outros? Às vezes as pessoas estão agindo assim porque elas estão ainda em trevas. Então, veja bem, como é que você sabe que a palavra de Deus gerou você? Seja pronto para ouvir, né? Tardio para falar e pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como que vai essa ira sua? Cuidado com a impureza, versículo 21. Então, uma das coisas que alguém que tem a palavra, ela vai perceber essas coisas. Esse aspecto introspectivo de dentro de nós, né? Até uma redundância falar isso, mas cuidado com a impureza interna. O que é impureza? Ele diz despojando, tirando toda a impureza e acúmulo de maldade. Você está com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar? Não faça isso. Isso é acúmulo de maldade. Porque você gostaria de ir para o inferno, então não mande os outros para o inferno. E aí ele diz, acolhei com mansidão. Veja bem como Tiago está tentando trabalhar o nosso aspecto interno, a origem da nossa vida. Mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolha a palavra. Deixa Deus trabalhar você. Deixa Deus trabalhar a sua ira. Deixa Deus trabalhar a sua orelha para você aprender a ouvir mais e se irar menos e falar menos. Enganando-vos a vós mesmos. Eu acho que ele dá aqui uma dica, dizendo que tem um monte de gente que está enganada. Aí ele diz no verso 22, pratique a palavra, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente gente que ouve, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele já esqueceu quem era. O verso 23 diz, aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que olha no espelho e esqueceu quem era. Não, quem eu sou mesmo? É até ridículo isso, né? Porque a nossa memória é uma memória muito boa, mas diante de Deus, você está vendo quem você é nas Escrituras, na palavra de Deus, e você está esquecendo quem você era para apontar o dedo para os outros e acusar os outros. Você está vendo como a religião hoje está completamente deturpada, porque as pessoas não estão olhando para quem elas eram, para quem elas são. E a palavra de Deus mostra quem nós somos. Em outras palavras, as pessoas não estão lendo a Bíblia, não estão acolhendo a palavra da verdade, por isso elas não podem ver a si mesmas. E por isso que elas são muito prontas a condenar os outros, a falar dos outros e a maltratar os outros, porque elas não estão se vendo. Considere a lei perfeita, será abençoado no que fizer. E eu quero terminar aqui o meu estudo, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela continua, persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu termino aqui a minha exposição e quero dar as cenas dos próximos capítulos, né? Se você olhar aí, você... Opa, é o anterior. Isso, aqui. Aqui, ó. A religião e a justificação pela fé. Vou pregar isso hoje à noite. O aspecto social da religião é aquilo que nós mostramos com a nossa fé. Então, é a palestra número 3. Que Deus abençoe. Até lá. Eu quero fazer uma oração para a gente terminar, tá bom?
Pai querido, bondoso, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és aquele que é a fonte de todas as coisas, e nesta hora que nós terminamos o nosso estudo da palavra, vem mudar o nosso aspecto interior, Senhor. Como Tiago disse, nós precisamos, ó Deus, mudar a nossa visão, o nosso entendimento, a maneira como nós encaramos, ó Deus, a riqueza, a pobreza, também a maneira, ó Deus, como nós olhamos para nós mesmos e percebemos com perseverança as provações. Temos sido provados, ó Deus, mas temos sido também tentados a muitas coisas más, por causa da nossa cobiça e da nossa natureza pecaminosa. Mas ajuda-nos a sermos ouvintes praticantes da palavra. Não permita que nós nos enganemos. Nós não queremos esquecer de quem nós somos, porque a Tua palavra nos revela isso. Dá-nos forças, ó Deus, para que a gente possa ser perseverante na palavra. Abençoa o culto logo mais e que a Tua graça esteja sobre todos os irmãos. Que a glória de Jesus esteja sobre todos. Amém. Meus amados, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo.